Fala galera, então vamos lá, de novo, projeto Tira Fôlego do Enem, Geografia, questão número 14. Vamos lá, ó. Os movimentos migratórios existentes no Brasil, então é importantíssimo você dominar esses conceitos, esses tipos migratórios, os fatores migratórios, tá? Então são algumas situações importantes, beleza? Então vamos lá, vamos revisar alguns pontos, tá? Então, primeiro, quando a gente fala de movimentos migratórios, é importante que você leve em consideração a relação entre fatores repulsivos e fatores atrativos, tá certo? Então, o primeiro ponto aí é você levar em consideração isso. E, obviamente, que esses fatores atrativos e repulsivos estão relacionados a atividades econômicas, mudanças, né, estruturais, desenvolvimentos produtivos, né, e até mesmo fatores de ordem política, ordem religiosa, nacionalista, né, guerras, conflitos e tal. Então nós temos aí fatores, né, como por exemplo perseguições políticas e ideológicas, lembre-se em períodos de ditaduras, guerras, né, conflitos étnicos nacionalistas. Então nós temos aí conflitos, né, de origem étnica nacionalista. Nós temos, né, perseguições religiosas, né, guerras civis, né, são fatores, né, importantes. A gente tem, né, fatores de ordem natural, como áreas, né, que sofreram deslizamentos, áreas que sofreram fenômenos naturais como foram atingidas por fenômenos climáticos, como ciclones, né, tufões, tornados, né, áreas que sofreram vulcões, né, tsunamis, beleza? São, né, fatores climato-naturais, legal? Mas os principais fatores são os fatores socioeconômicos, tá legal? Então a gente precisa relacionar isso, que os países desenvolvidos, as áreas mais desenvolvidas de determinados territórios são tradicionalmente, né, os principais destinos desses movimentos, tá? Outros conceitos importantes para você não errar são justamente conceitos, né, de emigração e emigração, tá legal? Emigração e imigração. Quando a gente fala de emigração, é a população que vai embora. Então, ó, bem entre aspas, tá? Só para você macetizar. Então, você já foi meu aluno, você já sabe desse macetezinho aqui, ó. Vai embora, bem entre aspas. Pior esse aqui, ó, que invade, é que chega. Isso aqui é muito entre aspas, tá? É só para você decorar, tá? Então, o emigrante é o que chega, o imigrante é o que sai. Para isso, nós temos os conceitos, né, de saldo positivo e saldo negativo. Então, por exemplo, quando a imigração é maior do que a emigração, o saldo é positivo, tá? Quando a emigração é maior do que a imigração, né, nós temos mais saída, consequentemente o saldo migratório é negativo, beleza? Fora isso, nós temos que dominar os tipos, né, de movimentos migratórios, como o êxodo rural, né, que é aquela migração campo-cidade, migração de transumância sazonal, que é aquela migração de tempos em tempos. Aí você lembra, por exemplo, né, de porções do Nordeste brasileiro, né, a população que migra, né, principalmente do sertão nordestino para porções da Zona da Mata e do Agreste, né? O famoso boia fria, né, um exemplo aí de um exemplo que sempre foi muito cobrado, né, no vestibular, como exemplo de migração de transumância, né, migração sazonal. A migração pendular, que é aquela migração de curta duração, muito típica das regiões metropolitanas, né, onde a pessoa sai de casa todos os dias para trabalhar, para estudar, se deslocando, né, percorrendo distâncias, pegando muitas das vezes mais de uma condução, tempo gasto absurdo, né? E a gentrificação, a periferização marginal, né, vem agravando ainda mais essa situação da migração pendular. Nós temos o êxodo, né, urbano, que não se trata de uma migração cidade-campo, né, como a gente pode ter essa falsa ideia, mas está relacionada àquilo que a gente até discutiu sobre o conceito de desmetropolização, né? Então o principal direcionamento desses fluxos são para as médias cidades, tá legal? Então está muito relacionado aos fatores repulsivos, né, dos grandes centros urbanos. E nós temos também a migração de retorno, né,
cujo avançar se deu nas últimas décadas. Muito característico, né, pela lógica tradicional sendo invertida. Então você tinha muita gente saindo, né, muitos indivíduos saindo historicamente ao longo, né, de décadas, sobretudo no século XX, com o avanço urbano industrial do Nordeste, né, vindo para o Sudeste. Hoje nós temos, por exemplo, mais pessoas saindo, retornando, né, de São Paulo, por exemplo, por porções do Nordeste do que voltando. Foram exemplos que eu dei, né, na última aula. Então tem que dominar esses tipos de migração, tá legal? Então vamos lá. Os movimentos migratórios existentes no Brasil a partir de 2001. Gente, isso aqui é fundamental, porque ao longo da história, ao longo do tempo, né, ao longo da construção do espaço geográfico brasileiro, ao longo de momentos, né, de maior avanços de determinadas atividades econômicas, políticas públicas, né, nós temos vários fatores. A gente pode perceber que nós temos a relação com os tipos migratórios. Então não pode esquecer isso. Então a partir de 2001, ou seja, tem a ver com a atualidade. Mostram que 41% dos habitantes do país não eram naturais do município de residência e cerca de 16 deles não eram procedentes da unidade federativa que moravam. Vamos pegar um exemplo aqui, Itaboraí, né? Eu dou aula em Itaboraí, sou funcionário público lá de Itaboraí. Gente, com a questão do Comperj, né? Cara, eu dei aula para jovens, né, de cidades que eu nem conhecia o nome, né, que eu nem dominava o nome, de várias regiões do Brasil. Então, assim, de vários estados nordestinos, estados do norte, centro-oeste, sul do Brasil, tá? Que a população, né, migrou buscando melhor possibilidade de vida, né, com o Comperj, né, buscando emprego, por exemplo. Tá legal? É um exemplo aí. Considerando a realidade exposta, então, ó, realidade exposta, ó, lembre-se, atual. A cidade alternativa que apresenta corretamente os motivos que estimularam fluxos migratórios nesse período. Então tem que prestar muita atenção com isso é pegadinha de prova, tá bom? Vamos lá, ausência de ciclos econômicos. Gente, olha pra Titi. Olha não, né? Não estão me vendo, mas escuta, Titi. Provas, questões de ciências humanas, em sua grande maioria, eu vou até avançar em sua quase totalidade, palavras, expressões, né? Palavras ou expressões de totalidade, todas, todos, sempre, nunca, unicamente, né? Somente, como ausência, né? Vão inviabilizar a alternativa. Beleza? Ah, quer dizer que não tem investimento produtivo, nem público nem privado. Poxa, não pode ser essa questão, né? Beleza? A contínua e crescente desintegração dos espaços urbanos e rurais. Cada vez mais nós temos um processo de integração campo-cidade, interdependência campo-cidade, né? O processo de formação dos complexos agroindustriais, o avanço, né, do agronegócio. Beleza? Então tem que prestar atenção nisso. A migração pendular, que provoca um estado de crise permanente de repulsão da população. Gente, migração pendular é aquela migração em curta duração, geralmente diária, muito típica das regiões metropolitanas, onde você tem uma grande atração, principalmente para a metrópole, onde você tem maior oferta de serviços, onde você tem maior oferta, né, de emprego, até de serviços como educação, né, presença de escolas, universidades, centros de pesquisa, né? Instituições de pesquisa, beleza? Instituições técnicas e tal. A saída do campo para a cidade devido às precárias condições de vida do campo. Gente, o êxodo rural já foi característica do Brasil, inclusive fator, obviamente, né, imperativo para nós entendermos um processo de urbanização acelerado e caótico. Tá legal? Uma intensificação do êxodo rural pela atratividade da cidade. Lembre-se que o desenvolvimento industrial, na indústria, a primeira atividade é criar emprego em massa na cidade. Ao mesmo tempo, nós temos, né, a modernização do campo, com a máquina chegando, com o empresário agrícola chegando, gerando desemprego, gerando falência, gerando pobreza no campo. E, ao mesmo tempo, né, nós temos aí as políticas públicas voltadas para atendimento, principalmente nos grandes centros, através de uma orientação urbana industrial. Então, você tem a atratividade da cidade, repulsão do campo, beleza? Gerando o êxodo rural. Não é isso que o texto está falando. 2001, né? O desenvolvimento de sistemas de transporte, energia e comunicação pode ter relação, inclusive, com a migração de retorno, né? Pode ter relações com forte dinamismo. O que a gente tem que entender? Que o povo brasileiro é extremamente miscigenado.
Então isso tem a ver com a grande, né, integração. Você chegar em áreas no Rio, olha a miscigenação de culturas, de hábitos alimentares, de gostos, de crenças, criando uma grande miscelânea cultural. Isso é maravilhoso, né? Isso é maravilhoso. Então, uma característica, né? O imigrante vai, leva sua cultura, leva suas contribuições e também absorve, né, a cultura, as contribuições do local onde ela está. Beleza? Então isso é o primeiro ponto que marca a nossa história. Só que a questão está falando de um processo contemporâneo, né? A partir de 2001, que tem diversos motivos. E, de certa forma, como a própria alternativa está dizendo, grandes facilitadores. Tá bom? Como, por exemplo, né, a questão está falando do desenvolvimento de modais de transporte, né, de avanço das telecomunicações, que isso traz, de certa forma, né, o maior conhecimento sobre as regiões, a maior integração territorial, então ficou mais rápido, né, esse deslocamento. Isso intensifica, né, o movimento migratório. Então, com o desenvolvimento econômico brasileiro, sobretudo a partir, né, do governo Lula, que nós temos uma emergência, né, econômica. Lembre-se que é um assunto atual, né? O governo brasileiro atual abriu mão, né, na OMC de ser considerado um país emergente. Tem algumas benéficas sobre isso, acreditando na promessa que os Estados Unidos, o Trump, iriam ajudar o Brasil a entrar na OCDE, nesse grupo aí seleto dos países mais ricos do mundo. Então, ó, meu Deus. Mas vai lá. Então, a emergência, né, econômica brasileira a partir da primeira década do século XX, né, esse desenvolvimento econômico brasileiro, o desenvolvimento do sistema de energia, né, aprimoramento dos transportes, o avanço da malha viária, a maior integração da rede urbana brasileira, né, esses fatores eles facilitarem muito, né, o desenvolvimento de cidades mais distantes, inclusive, né, de médio porte, distantes inclusive dos grandes centros, como de São Paulo, e contribuiu para a atração dos fluxos migratórios para regiões mais distantes, né? Então nós temos aí um entendimento histórico, então uma questão que mesclava conceitos, conhecimentos, né, atuais do Brasil, história, né, políticas econômicas, características recentes da economia, da política, da sociedade brasileira. Legal? Então dá para explorar bastante coisa. Vale a pena aí dar uma revisada nos pontos que eu chamei a atenção, tá? E qualquer coisa, só pedir ajuda, beleza? Daqui a pouco a gente volta.